Olá, sejam muito bem-vindos ao Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Desde já eu peço, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e marque o sininho para receber mais notificação a respeito do canal. E vamos ao que interessa. Conto Conexão Marketing de Trabalhos Online. Olá, tudo bem? Raimundo Oliver aqui. Seja muito bem-vindo ao e-book. Sétimo capítulo, não perca o sentido da tua jornada aqui. Não perder o sentido da jornada aqui no sentido imbuído, né, emergido no contexto do trabalho online. O que que eu vejo, o que que eu tenho visto, ou o que que eu vejo, né, nos dias atuais é que muitas das vezes quando nós alcançamos um determinado resultado, então a gente começa a perder o sentido. Primeiro, a gente começa a perder o sentido do que você está ali, ou seja, do porquê você está ali, né? No caso, eu me lembro que quando eu comecei nesse mercado de trabalho online, a minha noção com relação ao mercado, com relação à internet, com relação ao online, né? As lojas que existiam, os produtos que a gente disponibilizava dentro da internet, os recursos que existiam, tudo isso era novo para mim, tudo isso de uma certa forma era novo. E eu acredito que talvez para você muita coisa ainda é novo, mesmo no tempo de hoje. Eu acredito que tem muita coisa que é novo. Talvez você nunca tenha feito uma compra pela internet. Tem de entrar dentro de uma plataforma, através do celular ou através do computador. Talvez você nunca tenha entrado dentro de um site, feito uma pesquisa de alguma coisa que tem interesse, seja o que for, e tenha feito essa compra pela internet. Ou seja, talvez isso seja novo para você. Talvez você nunca tenha ouvido falar em lojas virtuais. Talvez você nunca tenha ouvido falar em dropship. Talvez você nunca tenha ouvido falar em startups. Entende? Talvez você nunca tenha ouvido falar em anjo. Pessoas que são anjo no sentido de dar um apoio financeiro para quem quer construir uma startup ou para quem quer construir um aplicativo dentro desse mercado online. Então tudo isso pode ser novo para você, como era novo para mim, muita coisa, tem muita coisa que ainda é novo para mim. E aonde é que eu quero chegar com relação a essa questão de não perder o sentido da tua jornada aqui? Não perder o sentido aqui no mercado de trabalho, esse ponto ele vai no sentido de você ter convicção, ou seja, de você ter sobriedade, de você ter, vamos dizer assim, o controle nas suas mãos, de você ter as rédeas na sua mão e você ter o controle de você saber o que está fazendo, entende? Tanto no sentido, né, de pesquisa, como no sentido de estudo, como no sentido, né, de investimento, como no sentido de divulgar o seu produto, ou seja, de lançar o seu produto nesse mercado e fazer com que seu produto, mesmo sendo você o produtor ou afiliado, você leve esse esse processo que você se encontra, você leve para um nível acima, ou você leve para um outro ponto. Aí é onde está a questão que eu venho colocando com relação a essa questão de você não perder o sentido. E também na questão de que
às vezes, quando você alcança um determinado objetivo na sua carreira profissional e principalmente com relação à carreira profissional dentro da internet, quando você alcança um resultado, você fica estagnado. Você fica estagnado porque você começa a perder o sentido do que você começou, né? Aquele entusiasmo, aquela eloquência com relação a divulgar o produto, com relação a pesquisar do produto, com relação ao treinamento, com relação, né, uma coisa que fique sempre ruminando, tende, fique sempre ruminando, tende no seu controle. Por isso que eu coloco essa questão da perda do sentido, né, com relação a essa questão de você perder o controle. Ou seja, quando você perde o controle, você alcança um determinado objetivo, né? Você alcança, vamos supor que você somou resultado, né, com o seu produto, ou afiliado, ou como produtor, você somou o resultado, e aí nesse ponto, né, você relaxa, ou seja, você vai pelo caminho, vai por uma situação no qual o seu potencial de mercado ele fica estagnado. Ele fica, vamos dizer assim, na inércia, ele fica como se fosse hibernando, né? Fica hibernando porque você se acomoda, você perde o sentido primeiro, né, daquele objetivo que você tinha quando você começou. Quando eu comecei, o meu interesse era alcançar independência financeira. O meu objetivo era alcançar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, era alcançar 5.000 pessoas dentro desse negócio para poder colocar, era alcançar 10.000 pessoas e por aí vai. Ou seja, quando você alcança aquele objetivo e você tem um certo resultado, você acaba que acomodando-se, ou seja, você vai se acomodando e algumas coisas que antes era novidade, que alguma coisa fazia você ter o entusiasmo, fazia você ter o brilho no olhar, você acaba, né, acomodando aquilo, você acaba como que fosse engavetando, colocando numa gaveta. Por isso que eu repito, nesse sentido da perda, né, de não perder o sentido da tua jornada, ou seja, a jornada que você começou, né? Eu me lembro que em algum ponto atrás eu coloquei a respeito do barco, né? Ou seja, quando você tem o leme na mão e você sabe para onde você deve ir, ou seja, você deve ir para, vamos dizer assim, você sair da margem, você sair da mesmice, você sair daquela situação pequena que você se encontra, daquela situação muitas das vezes medíocre. Ou seja, tudo isso são idealizações que você idealizou no começo e que quando você começa a alcançar esses resultados, ou seja, você começa a alcançar esses limites, ou seja, o primeiro limite foi alcançado, quando você saiu da margem, você adentrou, vamos dizer assim, nesse mar que é o mercado de trabalho online, você chegou a uma dimensão, vamos dizer assim, no primeiro patamar, vamos dizer assim, nos primeiros 1.000 metros, ou nos primeiros 2.000 metros, né, ou milhas, né, no sentido náutico, né, no sentido náutico, ou seja, você alcançou as primeiras milhas dentro desse mar, que é o mercado dentro da internet. Então, você alcançou, então ali você meio que bota no piloto automático, você amarra o leme e aí se acomoda, ou seja, você começa a relaxar, começa a descansar com relação ao sentido que você, primeiro que você colocou. E por que eu estou colocando, né? E por que eu estou colocando nesse capítulo essa questão de não perder o sentido da tua jornada? Porque o sentido da tua jornada, ele deve, né, eu coloco como ele deve findar, ou seja, ele deve findar, porque se você alimentou
na vida de tantos, até ali, você alimentou, né, o exemplo seu, né? Você alimentou através de e-book, através de tutoriais, através de videoconferência, através de aulas, né, de vídeos gravados, ou seja, você alimentou até ali, até aquela trajetória, você alimentou uma gama de pessoas que também procuram um resultado e que elas não saíram, né? Elas não chegaram nem na primeira milha, elas não chegaram nem na segunda milha ainda. Tem isso no sentido náutico, ou seja, no sentido de desbravar o mar. Mas você coloca isso como uma metáfora dentro do mercado de trabalho online. Ou seja, tem pessoas que ainda não alcançaram o primeiro objetivo delas. A independência financeira, eu não sei dizer qual que seja. No caso, você alcançou e aí você relaxa. Então, aqueles que no qual, de uma certa forma, você está puxando, você está mandando positividade para eles, para que eles também, né, façam a mesma coisa, para que eles também sigam o mesmo processo que você seguiu, tende as orientações que você deixou ao longo desse percurso, ou seja, você foi sinalizando para eles o percurso que você fez e foi obtendo sucesso, mas num determinado ponto você deixa a mercê, vamos dizer assim, a mercê do vento, você deixa a mercê das ondas, você deixa a mercê, eu diria até mesmo da própria maré, tem de deixar que a trajetória, né, que você tomou desde o começo, ela seja impulsionada para um lugar, para uma reta ou para um ponto que você nem pensou que iria, ou seja, devido ao seu relaxamento, devido essa sua falta de percepção, você acaba deixando que vá para um ponto que você não esperava. Entende? E aí você tem que voltar novamente para aquilo que você fazia. Eu me lembro colocando até com relação a isso, como que para exemplificar essa questão de não perder o sentido, né, da tua jornada aqui, eu me lembro que muitas das vezes uma determinada empresa ela começa a dar resultado, ela começou, né, nos primeiros anos, almejou querer alcançar os resultados e quando ela começa a alcançar os resultados, ela entra no período, vamos dizer, justamente disso que eu estou colocando, que eu estou colocando, ou seja, ela entra no período de hibernação, ela entra no período de acomodação e acaba perdendo o sentido primeiro que ela desenvolveu, muitas às vezes esquece algumas metodologias que ela utilizou no começo, né? A empresa, isso eu estou colocando no sentido da empresa como exemplo. E aí chega um determinado ponto que os gráficos daquela empresa, eles começam a cair, eles começam a não ter o resultado que esperava, ou seja, começa a ter uma diminuição, e aí toda a equipe daquela empresa, principalmente os administradores daquela empresa, eles vão olhar o que aconteceu e eles percebem que tiveram um relaxamento, que tiveram inércia, ou seja, que perderam, né, o controle das rédeas do direcionamento que foi dado primeiro. E aí o que acontece? Eles acabam ali tendo que voltar a pegar todo aquele sentido que eles faziam primeiro, entende? O que dava certo, o que estava dando certo, temos que voltar a fazer aquilo que dava certo, ou seja, um exemplo que eu vejo muito claro disso é a questão de que muitas das vezes, quando uma determinada empresa trabalha com o cliente cara a cara, ou seja, face a face, né, ali, tete a tete chamado, né, ou seja, ali testa com relação à pessoa, e aí muitas das vezes a empresa ela chega a um determinado ponto que ela perde esse contato, ela vai perdendo na qualidade, ela vai perdendo, né, nos resultados que ela deveria estar alcançando, e ela percebe que ela tem que voltar. Ou seja, nós temos que voltar para o tete a teste de novo. Ou seja, o teste, né, o tete a tete, ou seja, testa a testa, ou seja, o pessoa a pessoa. Entende? E até mesmo de hoje em dia, quer a gente queira ou não, esse mercado dentro da internet para o mercado de trabalho online,
que a gente queira ou não, muitas das vezes você tem ali 10 mil leads, você tem ali 10 mil e-mail, você tem ali 10 mil pessoas na sua lista de contato. Quer você queira ou não, você tem que selecionar aquelas pessoas, fazer uma seleção, não que você vai desprezar todas elas, tem, em alguns casos eu diria que isso até acontece, mas o que eu quero colocar aqui é que muitas das vezes o que acontece? Vai ter que fazer algo individual, ou seja, o final do funil ele sempre vai afunilar e sempre vai acabar tendo que ter o resultado, né? A dinâmica ali pessoa a pessoa, ou seja, lead a lead, ou seja, cada lead, né, é justamente esse tete a tete. Por isso que eu coloco essa questão de você não perder o sentido da tua jornada. E eu diria até mesmo no sentido do começo, né, para quem está começando. Ou seja, você está começando, não perca o sentido, né, que te trouxe até aqui, que te trouxe até esse áudio, que te trouxe até, né, esse histórico de empresas de mercado de trabalho online, ou seja, não perca o sentido que te trouxe até esse momento. Né? É como que muitas das vezes você faz uma pesquisa, eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira pesquisa com relação a trabalho dentro da internet, naquele tempo, a gente não colocava muito, né, a pesquisa que era feita não era como de uma certa forma como é feita hoje, ou seja, a gente coloca mercado de trabalho online, né? Como está ativo o mercado de trabalho online. Naquele tempo eu fiz a pesquisa procurando trabalho na internet. Então, quando eu fiz essa pesquisa, ou seja, eu comecei muito solto, porque eu não sabia nem por onde começar, eu não sabia nem por onde ir, eu não sabia quais os primeiros passos que eu tinha que dar. Mas uma coisa eu tinha certo, uma coisa eu queria, eu tinha em mente, ou seja, eu tinha a certeza, né? Eu tinha certeza, ou seja, não perder o sentido. Eu tinha o sentido que era o quê? Que era sair de onde eu estava, sair daquela estagnação que eu estava, e o meu primeiro passo era aquele, era começar dentro da internet, de qual maneira eu iria fazer. Então eu comecei a pesquisa, eu pensei, eu vou começar uma pesquisa, eu vou procurar, eu vou encontrar algo bom, eu vou encontrar algo interessante. Ou seja, eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei como está a sua vida, né, nos dias atuais, eu não sei como é que está a sua vida pessoal, eu não sei como é que está a sua vida financeira, eu não sei como é que está, né, o seu plano B, eu não sei nem se você tem um plano B, mas aí o que eu coloco para você é o que? Se você chegou até aqui, é porque você tem um sentido, tende para a jornada que você está começando. E se você chegou até aqui, então a tua jornada até aqui, ela aponta para algum lugar, ela aponta para algum sentido. Então é justamente esse sentido que você não deve perder. Eu vou para o norte, não, eu vou para o sul, eu vou para o leste, eu vou para o oeste. Ou seja, você tem que ter justamente esse sentido convicto, entende? Ou seja, com convicção, saber o que você quer. Eu me lembro que muitas das vezes, quando eu iria resolver uma coisa, ou quando eu vou, ou quando eu ia resolver alguma coisa, né, num determinado local, eu assinalava, eu criava um roteiro do que eu iria fazer, o que eu poderia fazer, que era mais rápido para mim não me demorar, para mim ser bem objetivo no que eu iria fazer, justamente para o quê? Para eu não perder o controle daquilo que eu iria fazer, os caminhos que eu iria trilhar para que eu tivesse uma boa. É igual, é uma comparação que eu faço, é como que hoje as rotas que muitas das vezes você tem, que você traça às vezes no seu, né, no seu aparelho, você pede, né, o localizador para lhe dar uma referência de trajetória que você não perca tempo, entende? Então é isso que você deve fazer, né? Eu espero que esse não perder o sentido da tua jornada, ele realmente não perca e você possa verdadeiramente
entender o sentido da tua jornada. Não perca o sentido da tua jornada naquilo que você está fazendo hoje, naquilo que você está buscando, naquilo que você já alcançou hoje. Até o próximo capítulo. Raimundo Olive aqui. Forte abraço, tudo de bom, sucesso.